boa noite aos assinantes da TCM Mossoró, aos empresários, sócios, dirigentes da CDL de Mossoró e das CDLs de todo o Brasil, aos empresários, aos meus amigos e às minhas amigas. Esse é o nosso radar econômico do dia 13 de julho de 2023. Santo do dia. O santo do dia é Santo Henrique. Henrique II foi imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ele foi coroado rei da Alemanha em 1002 e da Itália em 1004. Henrique foi o único rei alemão canonizado pela Igreja Católica, assim como sua esposa Cunegunda, princesa de Luxemburgo. O casal não teve filhos devido aos seus votos de castidade. Henrique II foi um líder religioso e preocupado com o bem-estar do seu povo. Ele procurou fortalecer as relações entre o Estado e a Igreja e fundou a Diocese de Bamberba. Ele é o padroeiro da Basileia e é frequentemente representado com sua coroa, uma espada e uma catedral, às vezes ao lado de sua esposa, Santa Cunegunda. O volume de carne exportada no primeiro semestre é o segundo maior da história. Mesmo com a suspensão das importações pela China, no começo do ano, o Brasil exportou 882 mil toneladas de carne bovina. As exportações de carne bovina brasileira registraram, no primeiro semestre deste ano, o segundo maior volume já registrado no período, desde o início da série histórica da Secretaria do Comércio Exterior, a SESEX, diante da suspensão dos embarques da carne bovina à China, maior destino da proteína animal brasileira, entre meados de fevereiro e de março, devido a um caso atípico de mal da vaca louca. As exportações de janeiro a junho de 2026 totalizaram 882 mil toneladas, apenas 5,33% inferior ao mesmo período de 2022, que já era um recorde, mas 13,54% superior ao ano de 2020, que até então sustentava a segunda melhor desempenho para o primeiro semestre. Se por um lado o volume escoado vem apresentando tendência de alta, o preço pago pela carne nacional tem caído, segundo dados da própria SESEX. Em junho, a média foi de $5,54 por tonelada, um recuo de 0,88%, frente ao mês de maio, e 26% abaixo de junho de 2022. As informações são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da Universidade de São Paulo. E por falar em carne, a China, o grande gigante da economia asiática, a segunda maior economia do mundo, comprou 390 mil toneladas de frangos brasileiros em 6 meses. O país asiático também foi líder nas importações de nossa carne suína, com 214 mil toneladas no primeiro semestre do ano. As exportações brasileiras de carne de frango, considerados in natura e processados, totalizaram 2.629.000 toneladas no primeiro semestre de 2023, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. O número exportado é 8,5% às vendas superiores às informações do primeiro semestre de 2022. Portanto, o Brasil está em alta na exportação para a Ásia, como também para a América, nos nossos produtos de carne suína, bovina e aviária. Uma notícia que diz muito a Mossoró é o Brasil Participativo, onde se pede a duplicação da BR-304, ligando Natal a Mossoró. É uma necessidade urgente que essa estrada seja duplicada e fará parte, se você votar pela internet, pela duplicação da BR-304. Você pode escolher o aplicativo adequado para votar até amanhã, dia 14 de julho, sexta-feira, e escolher como obra prioritária do governo federal a duplicação da BR-304, já que nós
temos uma ligação estreita com a capital do estado e essa rodovia, construída há 50 anos, asfaltada há 50 anos, está a necessitar, pelo volume de tráfego, que é rodoviário, de caminhões de grande porte, de carros menores, de automóveis, de ônibus, de lotações, está a necessitar dessa duplicação. E essa obra deverá ser prioritária no governo federal, que vai escolher as obras prioritárias dele em todo o país através de uma votação. Você, meu caro assinante da TCM, empresário, trabalhador, médico, dentista, profissional liberal, empregada doméstica, economista, seja a sua profissão qual for, vamos nos unir nessa campanha e até amanhã, dia 14, temos que votar no sentido de dar prioridade à duplicação da BR-304, que há muito é ansiada e prometida pelos políticos, mas que só fazem prometer e até agora não se realizou. A deputada Isolda Dantas, de Mossoró, está nessa luta e pede a nossa participação. E eu peço a você, independente de qualquer coloração política, que se vamos nos ombrear nessa luta em favor do progresso e do desenvolvimento de Mossoró. E acredito que, escolhida esta obra como prioritária pelo governo federal, benesses virão, se não a curto, mas a médio prazo, quando ela estiver concluída, no sentido do tráfego entre Mossoró e Natal. Nós sabemos que de Aracati a Fortaleza, no estado do Ceará, a estrada estadual, a CE 040, uma estrada estadual, há mais de uma década que está duplicada e o fluxo de transportes é feito com uma maravilha. Enquanto que nós, para nos deslocarmos a Natal, ou alguém que venha de Natal, Santa Maria, Riachuelo, Caiçara do Rio dos Ventos, Lages, Angicos, Açu, Mossoró, é uma dificuldade, quer na ultrapassagem ou na sua própria caminhada por sua pista, devido às dificuldades de acesso. Nos irmanemos nessa campanha. A produção de bicicletas no Brasil cresceu 13,9% no primeiro semestre de 2023. É uma outra notícia importante. A produção de bicicletas pelo Polo Industrial de Manaus chegou a 764 mil unidades no primeiro semestre de 2023, com um aumento de 13,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em junho, foram fabricadas 95.274 motocicletas, 6,3% a menos do que o mesmo período do ano 2022. Entretanto, os dados compilados do primeiro semestre nos dão uma segurança de que, pela Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas e similares, que, segundo essa associação, há um crescimento na fabricação de motocicletas no Brasil, pelas várias fábricas montadoras que estão na Zona Franca de Manaus, produzindo uma grande quantidade. E nós vemos todo dia, não só em Mossoró, mas nas grandes cidades, a moto emplacar como um transporte de fácil deslocamento. Portanto, o emplacamento de 780 mil motocicletas no mês de junho foram vendidas 140.387 motocicletas, com alta de 10,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. A média diária de vendas em junho, que teve 21 dias úteis, foi de cerca de 690 unidades. A categoria mais vendida no semestre foi a Street, com 408.942 unidades, atingindo 52% da participação no mercado. Em segundo lugar, ficou a Trail, 145.164 motocicletas, 18% do mercado, seguida depois da Motoneta, com 104.343 unidades, a 13,4%. O balanço mostrou ainda que foram licenciadas 114.816 motocicletas de baixa cilindrada em junho, o que corresponde a 81,8% do mercado. Os modelos da média cicloviária tiveram 21.120 unidades. É um mercado de motos e de veículos crescendo no Brasil novamente. Uma outra notícia moçoroense: a rede de supermercados Cidade, comandada pelo empresário Sebastião Felipe de Mendonça, que abrirá mais 2 lojas ainda este ano, uma na antiga instalação do Max Atacado e outra no Grande Alto Somanel, está recrutando via internet 250 funcionários, balconistas, atendentes e embaladores para a sua rede de supermercado.
é Mossoró crescendo nessa área, que já tem o supermercado Queiroz, o supermercado Rebouças, o atacarejo, Nonato Atacarejo, e vem chegando aí o Açaí, que vai funcionar perto da BR, onde funcionou até agora a Usibraz, uma beneficiadora de castanha de caju. O Açaí, uma grande rede de supermercado, também ainda esse ano se instalará em Mossoró. Essas notícias são alvissareiras para o emprego, para a mão de obra e para o fortalecimento da economia e do comércio de Mossoró. Entenda o que significa a inflação negativa de 0,08% de junho. A taxa acumulada em 12 meses ficou em 3,16%, abaixo do centro da meta. Nesse cenário, os juros vão cair? É a pergunta que se faz. A inflação de junho é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Foi negativa em 0,08%, ficando 0,31% percentual abaixo do 0,23% positivo do mês de maio. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi a primeira deflação desde setembro de 2022 e a menor variação para o mês de junho desde 2017, portanto há 6 anos, quando o índice foi negativo em 0,23%. O resultado foi marginalmente menos expressivo do que o esperado. A mediana das expectativas do mercado era de uma deflação de 0,11%. Em 12 meses, meu caro telespectador, o IPCA acumula uma alta de 3,16%, que fica abaixo do centro da meta. Portanto, é uma notícia boa, positiva, já que mesmo não contemplando todos os produtos e principalmente o item alimentação, que continua subindo, mas na média os preços do Brasil estão sob controle. O que nos induz a pensar que em meados de agosto, quando da reunião do Conselho Monetário do Copom, Conselho de Política Monetária, teremos oficialmente um corte no índice Selic, na taxa Selic, que hoje é de 13,75%. Já se especula num corte de 0,5% no mês de agosto. Aguardemos, pois. E enquanto o governo estendeu para caminhões e ônibus os seus subsídios com relação a impostos para as montadoras de veículos do Brasil, que estavam passando, ainda passam por uma onda de recessão, a imprensa começa a falar que a partir do mês de agosto poderá multiplicar a venda no comércio de eletrodoméstico e eletrônico. O caso de Magazine Luiza, de Casas Bahia, de Via Direta, tudo isso nos induz a pensar que o governo está movendo a ação no sentido de também subsidiar ou auxiliar nos impostos com relação a essas cadeias de loja do varejo. É que elas, todas essas grandes empresas, para não falar nas pequenas, estão passando por uma recessão, uma venda muito limitada em função dos juros altos, já que essas lojas vendem geralmente no cartão de crédito da própria bandeira da empresa ou de uma outra bandeira em 12 meses, em até 24 meses. E os juros no Brasil estão altos para o consumidor que tem apetite de comprar, mas não pode, porque a fatura vira lá muito caro para ele pagar em 24 ou em 12 meses. Ouvi hoje de fonte autorizada, hoje, quinta-feira, dia 13 de julho, de fonte autorizada da Fundação Getúlio Vargas, com quem eu conversei no Rio de Janeiro, eu estando em Mossoró, de que o governo estuda e a partir de agosto, provavelmente, também haverá um subsídio para amparar os eletrodomésticos que estão aí nas prateleiras com poucas vendas. Boa noite e até a próxima quinta-feira, às 20h15. O meu abraço.